Bom dia, Maria. Galerinha, coloca presente aí na chamada, por favor, tá? Seguinte. Vamos falar hoje da associação de resistores de forma mista, ou associação mista de resistores. Cálculo da resistência equivalente, ok? Que é o primeiro grande passo para a gente interpretar o exercício de uma forma quantitativa, né? Mais à frente a gente vai voltar a essas questões do série, paralelo e misto para fazer cálculo de tensões, de correntes, né? Exatamente o que a gente estava fazendo ali em série e em paralelo. Qual é a corrente do cara tal? Qual é a tensão do cara tal? A gente vai calcular aqui na associação mista, né? Qual é a corrente de cada um deles, a potência em cada um, a tensão em cada um, tudo isso dá para a gente fazer, perfeito? Mas num primeiro momento a gente vai trabalhar de forma simples com a associação mista para o cálculo da resistência equivalente, ok? Vou mostrar para você diversos exemplos aqui para você ter uma noção de como calcular a resistência equivalente em uma associação mista. Uma coisa eu já garanto a você, toda associação mista, no fundo, né, claro, ela é mista porque ela tem componentes em série e em paralelo ao mesmo tempo, mas no fundo, será uma associação ou em série ou em paralelo, ok? Na hora de você olhar, julgar ela, você vai conseguir percebê-la ou como uma série ou como um paralelo padrão. E é aí que você vai entrar, você vai utilizar para conseguir resolver a questão, ok? Repare comigo no exemplo. Imagine algo desse naipe aqui, ó. Vou colocar aqui asterisco 1, né? Aí, começando do básico aqui, ó. A e B. Showzinho. Ponto A e ponto B, tá aí a nossa diferença de potencial. E 3 resistores básicos aqui. Vamos colocar os seguintes valores. 6 e 3 ohms. Show de bola. ohms. A DDP aqui vale 120 volts. Show de bola? Galera, por que isso é considerado uma associação mista, o nosso primeiro exemplo da associação mista? Simon, é considerado uma associação mista porque se você analisar entre os pontos A e B, aonde eu tenho um ramo só, ok? Ligando de A até B, eu encontro no meio desse ramo, no meio desse caminho, uma associação em paralelo. Se você observar aqui, esse paralelo, esses dois aqui, eles viram um só, né? Existe um equivalente deles. E, portanto, esse um, que é o paralelo, está em série com esse 4 ohms. Se você olhar para o circuito, claramente você consegue dividi-lo aqui e dizer, Simon, isso aqui é uma série padrão. A associação é chamada mista, mas é uma série onde o lado esquerdo, 4 ohms, está em série, em sequência com o lado direito. Poxa, se esse cara queimar, isso aqui para de funcionar, abre o circuito, apaga na hora. Isso é uma série do 4 ohms com o resultado desse trambolho aqui, desse paralelo ali na frente, ok? Se você perceber, então, aí já entra
como é que a gente fala? Dinâmica do circuito em série, características do circuito em série. Se você perceber, você já sabe que essa DDP total, 120 volts, vai ter que ser dividida. Um pouco para cá e um pouco para lá. Então, aqui vem uma DDP V1 e aqui uma DDP V2. E a soma das duas tem que dar quanto? 120, porque no fim das contas, isso aqui é uma associação em série, né? Onde 4 está em série com esses dois carinhas aqui. Alguma dúvida até o momento? Deu para interpretar comigo o circuito? Tranquilo, moçada? Por enquanto tá, né? Show. Então eu vou dizer, Gusta, terceiro ano, que esse paralelo aqui me dá um resultado, que eu vou chamar de R, e nós vamos calcular ele aqui no cantinho, ok? Se é um paralelo de 2, eu posso fazer o produto pela soma. Aprendemos ontem, perfeito? E essa resistência aí, 3 vezes 6 sobre 3 mais 6, a gente também fez isso ontem, vai dar um total de 2. Ok? 18 sobre 9, 2 ohms. Tá aí. Então, a minha associação em mista, né? Primeiro, num primeiro momento, a gente sabe que é uma série entre 4 ohms e 2 ohms. Se eu quiser calcular a resistência equivalente desse circuito, agora pegando todo mundo, é simplesmente uma série, né? Entre 4 e R. 4 mais R. Só que o R a gente já calculou, né? A gente viu que vale 2. Então, 4 mais 2, 6 ohms. Muito legal, Simon. Muito facinho. Muito tranquilinho. Então, nós temos 6 ohms resistência equivalente, 120 volts a tensão total. Dá para calcular a corrente total, não dá? Corrente total, aplicando na fórmula, é V total sobre R total. Muito bem. Quem é a voltagem total? 120, dividido por 6, que é a resistência equivalente. Quanto que é 120 dividido por 6? Não entendi. É 20. Muito bem. É 20 ampere, ou amperes, como se diz aí. Olha quanta coisa a gente já conseguiu desvendar dessa associação mista, né? Mista série, que eu costumo chamar, essa associação mista. E, portanto, eu sei que vai sair aqui de A, né? Geralmente a gente chama A de maior potencial, B de menor potencial, e por isso a corrente vai para lá, vai sair aqui uma corrente total. Claro. Então você já sabe que em série a corrente é uma só. Quanto de corrente que passa aqui no lado esquerdo? 20 ampere. Quanto de corrente que vai passar no lado direito? 20 ampere também. A única diferença é que aqui tem um nó e que por isso será dividido. Uma corrente lá para cima, que eu vou chamar de 1, e uma corrente aqui para baixo, que eu vou chamar de 2. Ok? Posso te fazer uma pergunta? Dá para saber agora, nesse momento, a voltagem dos dois lados? O V1 e o V2? A divisão de voltagem aqui? Dá para flagrar? Lembrando que o V1 passa aqui e o V2 passa nos dois, né? Porque em paralelo a tensão é constante, a gente aprendeu ontem. Como é que você faria para descobrir V1? Pode falar aí no áudio.
Como é que você faz para descobrir o valor? Talvez V igual a R. Perfeito. V igual a R vezes I. Você ri, é a equação que vai mandar no circuito toda a vida. Eu já tenho R, 4, e já tenho I, 20. Então, o nosso V1 é 4 vezes 20, que dá quanto, padrinho? 80 volts. Ah, legal, Simon. Então, se para cá vem 80 de 120, quanto sobra para o lado de cá? 40 volts. Bacana. Ah, Simon, mas aí é uma espécie de sobrar. E se eu quisesse calcular? Calculasse também. Ah, mas eu não tenho a corrente que passa em cada um. Usa o equivalente. Qual que é a voltagem que vai passar no equivalente? A resistência é 2. A resistência equivalente aqui é 2. E a corrente total aqui é 20. R vezes I, 2 vezes 20, 40. Pronto. E como é constante, passa 40 em um, passa 40 em outro. Perfeito. A única coisa que falta para desvendar aqui é a corrente que passa em cada um dos dois. Só que a gente vai fazer aqui, ó. A corrente que vai para um é V sobre R. Qual é a voltagem aqui? 40 sobre a resistência, que é 3 ampere. E a corrente que passa em 2, aqui embaixo, é 40 sobre a resistência, que é 6 ampere. Pronto. 40 terços e 40 sobre 6, dá para simplificar aqui, né? Chamar de 20 terços também. Não tem problema nenhum, não. E aí a gente acaba por abrir numa associação mista a resistência equivalente, a tensão em cada elemento, a corrente em cada elemento. Lembre-se, perguntou potência agora, é fácil, né? PVI para todo mundo. PVI para todo mundo. Já tenho aqui 80 vezes 20, ok? Aqui em cima é 40 vezes a corrente, 40 terços. Aqui embaixo é 40 volts vezes a corrente, que é 40 sobre 6. Pronto, eu tenho a potência em todos os elementos. Somo tudo, tenho a potência total. Lembrando que se o exercício pedir só a potência total, você pode, por favor, fazer V vezes I total. Você já tem o V total, que é 120, e já tem o I total, que é 20. Então, qual é a potência total que esse circuito aqui dissipa? 120 vezes 20. Fechou. Shows? Alguma dúvida? Ou isso é fácil demais? Alô? Alô? E aí, moçada, tudo certo? Podemos apagar? Simon, tirei foto, não ficou tão bom, porque minha internet tá meio ruim, mas eu acho que vai dar pra ver. Juliana. Simon tá travando bastante o meu, aí às vezes nem dá para entender o que você está perguntando. Que triste. Será que é o meu aqui? Que o meu tá Não, cabeado. Simon, é a Micron. A Micron? Micron tá difícil? Aham, mas é um assunto horrível. Eita, nós. Muda, gente. Vai para Connect. Bem-vindo a Connect. Quando eu fiquei aí, o tempo que eu morava aí, eu fui só Connect.
Nunca fui micron, não. Nunca deu pepino para mim, não. Mas agora eu já passo raiva com micron. A micron é misericórdia. Alguém quer tentar tirar uma foto aí para ver se fica maneiro? Eu tirei, Simon, desculpa, eu não te avisei. Tá de Eu tirei e mandei lá no grupo. Uhum. Então tá bom. Bonita. Vou apagar. Ficou claro, moçada? Pelo amor de Deus, tá? Essa é uma parte da matéria que você tem que conversar comigo, porque o negócio está ficando cada vez mais fundo. O buraco. O buraco é mais embaixo, como diria o outro, né? Misericórdia, viu? Misericórdia. Vamos para o exemplo 2. Asteriscos 2. Daqui para frente a gente vai brincar mais com resistência equivalente, né? Vou fazer um desenho aqui e vou pedir para você encontrar aí, para você brincar aí. Alô! Alô! Ei. Tendões. Você que já entende do assunto, sabe que tudo que eu vou colocar ali são resistências, né? Por isso, eu vou trabalhar aqui com... Poxa, isso aqui ficou torto, né? Só com o valor da resistência, tá ok? Como assim, Simon? Eu não vou colocar ohms, não. Você já vai entender. Esse cara é o resistor 3, ok? Resistor 18. Você já sabe que tudo isso é ohms, por favor. Resistor 4, resistor 2, resistor 9. Se você fizer maior que o meu, coloque ohms na frente, porque é o adequado. Isso aí. A questão pede para você, meu lindo, a resistência equivalente do bagulho. Qual é a resistência equivalente do bagulho? Eu posso dizer, de novo, que isso aqui representa uma série? O que você acha? Dá para a gente dizer isso? Que mais uma vez essa associação mista, né, no final vai se reduzir a uma série? Para você responder isso é simples, é só você olhar o que liga A e B. Se vai sair de A ali mais de um ramo, ou se vai seguir um ramo só de A até B, né, entre os terminais do nosso gerador. E aí, para você, essa associação resume numa série? Eu acho que sim. Posso dizer que eu consigo dividir ela aqui em 3 elementos? Ó? Que aqui tem um cara sozinho, aqui tem um trambolho, um paralelo, né? Misto, né? Porque tem uma série dentro do paralelo aqui, 4 e 2, vai virar 6, a gente já sabe disso. Então eu tenho aqui um paralelo e aqui outro paralelo, né? Olha o nó aqui, ó, entre 2,5 e 10. Por mais que o 10 ele não tenha colocado lá em cima, tenha colocado meio de lado para confundir a sua cabeça. Então nós temos aqui um elemento, 2 elementos, 3 elementos, que no final das contas vai virar 1, 2, 3 em série. Show de bola? Em série. E aí, padrinho? Vou chamar esses caras aqui, ó, de R1 e R2.
A resistência equivalente, então, será 3 mais R1 mais R2. Vou fazer uma pergunta para você. Esse é o exemplo 2, tá? Asteriscozinho 2 aqui. Juliana está perguntando. Exemplo 2. Quiser escrever, né? Exemplo 2, fica à vontade. Vou fazer perguntas passo a passo para a gente resolver juntos, ok? Qual é o valor da resistência equivalente R2? Faz aí e coloca para mim no chat. Qual é o valor da resistência equivalente R2? Eu acho que vale um 2. 2. Fazendo como? Por soma e produto. Produto pela soma? É, É isso? Lindões, segundo é isso aí mesmo. Gustavo, R2 pode ser feito através do produto, 10 vezes 2,5, pela soma, 10 mais 2,5. Perfeito? Então, nós temos em cima 25, dividido por 12,5 embaixo. Então, a resistência 2 dá 2 ohms. Muito bom, Gusta. 25 sobre 12,5. 2 ohms. Show? Quanto vale R1, Brasil? A minha aqui deu 12. Sua deu 12? Fazendo como, Gusta? Eu fiz o negócio do produto pela soma, por 18 por 9, depois eu só somei. Muito bom. Então, a primeira coisa que ele fez aqui, moçada, foi entre o 18 e o 9, ok? Então, nós vamos pegar assim, ó, e marcar, ó, entre o 18 e o 9, e fazer primeiro. 18 vezes 9, sobre 18 mais 9. Perfeito? Tranquilo? Você pode chamar o 18 mais 9 de 27 e ir simplificando aqui em cima, né? Uma forma mais simples de você fazer, né? Ah, não tenho calculadora, não sei o que, não sei o que lá. Você pode simplificar, não é verdade? Você pode dividir por 3 em cima e embaixo, né? E sair simplificando a brincadeira aí. Não tem problema nenhum, dá para fazer também. Se você quiser meter a calculadora logo, também não tem problema não, ok? Então, nós temos 18 vezes 9, 162, dividido por 27, que vai dar 6. Show de bola? Então, 18 vezes 9 sobre 18 mais 9 dá um total de 6. Ok. O que eu não posso fazer, Gusta, é somar, porque o resultado desses dois aqui é paralelo com esse, já que nós temos 3 em paralelo. Perfeito? Se fosse alguma coisa assim, né, um paralelo aqui e um de lado, eu poderia somar. Mas quando eu faço o produto pela soma para simplificar uma associação com 3, escolhi 18 e 9 deu 6. Agora eu preciso fazer com o 6 aqui no meio. E é um paralelo, ok? Então, quem vai ser o nosso R1? Ficou claro aí, Augusta? O que eu acabei de Entendi falar? sim. Quem vai ser o R1? Ah, eu vou fazer R sobre N. Por quê? Porque são idênticos, né? Eu tenho 6, que foi o resultado aqui, com 6 aqui no meio. Então, 6 com 6, a resistência é 6 dividido por 2 resistores idênticos.
Posso fazer produto pela soma não, Simon? Pode. 6 vezes 6 dividido por 6 mais 6. Vai dar no mesmo. 36 sobre 12, 3. Ou 6 sobre 2, 3. Então, nós temos 3, R1, 3, R2, 2. Então, a nossa resistência equivalente aí, final, será 3 mais R1 mais R2, ok? 3 mais 3, 6 mais 2, 8. Vocês acharam gostosinho de fazer? Claro que tem coisa mais difícil, né? A gente está evoluindo. Você viu o primeiro exemplo que eu passei para esse daqui, teve uma mudança, né? A gente dá uma rateada, erra uma coisa aqui, uma coisa ali. Eu vou passar um próximo exemplo que vai também ficar um pouco mais difícil. Mas noves fora aí a dificuldade. Não é gostosinho de fazer? Vocês acharam? Em comparação a outras matérias, nossa, essa aí tá uma maravilha. Uma delicinha, né? Muito bom mesmo. Ruim é quando fica difícil. Maria Rita está falando que depois de força e campo elétrico está bem tranquilo. É. Campo elétrico e diferença de potencial, principalmente, né? Potencial elétrico, trabalho da força elétrica, meu Deus. Aqui é mais palpável, né? Mais tranquilo da gente enxergar. Podemos apagar? Alguém já fotografou aí bom para nós? Naquele iPhone que só você tem? Eu já tirei print. É de iPhone? Não, é de computador mesmo. Ah, não, obrigado. Tem alguém com iPhone aí, gente? Cara tirando a Laís na cara dura, velho. Juliana, Simon, resistores cai no pism... Não, 3, tá, Ju? Só no 3. É a matéria de terceiro ano ainda. O ensino médio mudou, né? Claramente. As orientações mudaram. Sabe quem está estudando eletricidade esse ano? O segundo ano. Você acredita? Dei uma aula ontem para os meninos de campo elétrico. Você crê numa situação dessa? Na hora que eu abri a apostila, eu quase caí para trás. Falei, não é possível uma situação dessa. Sim, matéria nada a ver, mano, com a situação de que vocês passaram, por exemplo. Primeiro bimestre dos meninos, um capítulo, né? Frente A e frente B. Eu estou com a frente A. Um capítulo da frente A. Movimento harmônico, pêndulo, massa mola, oscilações, ondas, ondas periódicas, elementos de ondas, acústica, qualidades fisiológicas do som, interferência, difração e efeito Doppler. Primeiro bimestre da frente A do segundo ano. É mole? Segundo bimestre, carga elétrica, eletrização, força, campo, potencial, diferença de potencial, trabalho da força elétrica. É mole? Segundo ano. Tá é doido ou tá é doido? Tá é doido. Então a gente já tem uma dimensão que futuramente essa matéria de eletricidade já deve preencher, né, essa questão aí do segundo ano. Lindos, antes de sairmos para nosso intervalo, faça comigo aqui esse desenho. A próxima aula é nossa também, né, em sequência. Então a gente volta aqui para o desenho e não vai perder nada, claramente. Vamos nessa?
Mano, que apelação. São tantas retinhas que a gente faz que acaba ficando coisa mesmo. Errado mesmo. Torto. Tá aí, moçada. Esse é o nosso terceiro exemplo 3, perfeito? Nós temos aqui o resistor 7 ohms, lá em cima 12 ohms, o paralelinho aqui 3 e 6, do lado dele 10, ok? E lá embaixo 18 e 9. Rapidamente, antes de sairmos aí, essa associação mista é uma série ou é um paralelo? Acho que é uma série. Por quê? Por quê, Porque Gustavo? só sai um negocinho do A pro D. Legal. E aí vocês entendem, conseguem entender que só é uma série aqui por causa do 7? Se você tirasse o 7 fora, você teria o potencial A aqui. E aí sim você veria que de A para B eu tenho um ramo, 2 ramos, 3 ramos. Aí seria uma mista mais um paralelo resultante. Eu teria o 12, paralelo com o resultado aqui, paralelo com o resultado aqui. Mas agora esse trambolhão vai virar 1. E esse 1 vai estar em série com 7. Portanto, querido, o 7 está configurando uma série, ok? Eu não posso falar que esse nó aqui tem potencial A, porque tem um obstáculo aqui na frente, chamado Lei dos Nós de Kirchhoff. Esse nó aqui tem potencial B, porque está ligado em B e não tem obstáculo nenhum. Esse nó aqui tem potencial A, esse já não tem, ok? Já não tem. Aqui tem um outro potencial qualquer. Por isso que na divisão, aqui seria uma voltagem e ali seria outra. Como se eu tivesse potencial DDP AX, vamos chamar esse cara aqui de X, ok? E do lado de lá é BX. Então nós temos aqui um potencial, aqui outra DDP. Perfeito? Daqui a pouco a gente volta. Show? Para resolver isso aqui. Aguardo vocês lá no link 2. Beijos.